Olá, tudo bem? Eu recebi uma pergunta da Regina que ela fala assim, ó: Thaís, como você cria suas lindas pinturas? A minha maior dificuldade é ter um estilo próprio. Regina, muito obrigada pelo seu comentário. Eu vou responder aqui. Se você não me conhece, eu sou a Thaís Slaski e esse é um canal de pintura. Se você não segue o canal, siga o canal, acione o sininho para receber notificações e também já deixa seu like, sua curtida no vídeo, que aqui o conteúdo é de qualidade para te ajudar a pintar. Então vamos lá, pergunta da Regina. Como você cria suas lindas pinturas? Obrigada, Regina, por você achar lindas as pinturas. Mas quero te dizer assim que o estilo, o nosso estilo, a gente não cria numa primeira pintura. O estilo que a gente tem como pintor, ele é construído ao longo de várias pinturas que você for fazendo. Então, o que você precisa é se dar a chance de fazer a primeira. Então, quando eu fiz a primeira pintura, eu não imaginava qual seria a segunda, qual seria a terceira, qual era meu estilo, que tipo de pincelada eu iria fazer depois. Tanto é que as primeiras pinturas que eu fiz, elas têm um estilo muito mais realistas do que, por exemplo, essa pintura que está atrás de mim, que tem um pincel mais solto e tem menos esfumato. Então, o estilo, né, o estilo ele vai sendo construído. Foi tudo feito por mim, mas, claro, um quadro lembra o outro, porque fui eu que fiz, né, então tem essa coisa do estilo, mas não é, mas ele vai sendo moldado ao longo dos anos. E eu vou te contar como eu fiz o primeiro, que queria te incentivar também a fazer o seu primeiro. O meu primeiro, eu acho que uma coisa que ajuda muito a gente é ter o nosso caderninho da criatividade. Pode ser qualquer caderno que você tenha, que você vai colocando ali pensamentos. Vai colocando seus pensamentos, coisas que você gostaria de pintar. Sempre faz, não fique esperando uma grande ideia para ir lá e anotar ou rascunhar futuras pinturas. E eu tinha a ideia que eu queria fazer algo de festa junina, que sempre foi a minha festa popular predileta, e eu queria fazer coisas que tivessem a ver com a fauna brasileira. Então, que juntasse a cultura da festa, né, toda a questão cultural da festa, que são as vestimentas, né, o casamento que tem, a música, então que tivesse isso ligado à fauna brasileira. E daí eu fiz alguns esboços que eu não sabia direito como que ia sair e fui fazendo nesse caderno. E passou bastante tempo. Depois eu estava estudando e eu tinha terminado o que a escola dizia que tinha que fazer, né? E daí chegou a hora de eu desenhar as minhas próprias coisas. Então eu peguei aquela ideia e fiquei rascunhando coisas e não saía nada, não saía nada, não saía nada. Daí um dia eu vi um trabalho do meu professor, o meu professor de pintura, que é o Alejandro Rosenberg. Ele é argentino e eu estudei pintura com ele em Buenos Aires. Ele estava fazendo uma exposição na época e a galerista, ele tinha 6 quadros do pai dele, que eram retratos que ele fez do pai dele, e eram 6 retratos. E pelo que ele me contou, a galerista teve a ideia de juntar esses 6 retratos como se um retrato conversasse com o outro. Então ela colocou numa posição, na exposição, de que tinha essa conversa silenciosa, né? Mesmo sendo o retrato de uma mesma pessoa. E aquilo me tocou assim profundamente, sabe? Foi ali que eu tive a ideia. Quando eu vi os retratos dele,
é que eu pensei, nossa, eu queria fazer uma série de retratos, também 6 retratos, só que de festa junina, e daí que a ideia ficou mais desenvolvida, que eles conversem entre si e contem uma história que tenha a fauna brasileira e também a cultura envolvida na festa, né? Todos aqueles outros elementos. E queria que, como eu sou filha de estrangeiro e na época eu também morava no exterior, então eu nasci no Brasil e meu pai não é brasileiro. E na época eu morava na Argentina, então eu era estrangeira na Argentina, mas aqui no Brasil eu não sou estrangeira, eu nasci aqui. Então, como eu tenho essa ligação com o estrangeiro, na hora de fazer os quadros, os retratos, eu queria que um retrato fosse de um estrangeiro. E só para dizer que a gente é um país que tem muito estrangeiro, que os estrangeiros adoram o Brasil, que participam das nossas festas populares. E então, um dos animais que eu escolhi a macaca, né, que ela não é brasileira, o resto são animais típicos da fauna brasileira, e assim eu montei. Mas você vê, foi uma viagem na maionese, assim, e demorou. Então, assim, como construir seu estilo? Demora, as coisas vão sendo costuradas. Então, mas da onde nasceu? Nasceu, deu rascunhando num caderno de criatividade, assim, desenhos todos tortos, escrito com qualquer coisa, de qualquer jeito, sem me preocupar com a forma, com a perspectiva, com o jeito, não me preocupei com nada, eu estava só colocando as ideias no papel. E depois, com essas ideias, eu não conseguia sair do lugar. Então, meu segundo passo, que aconteceu sem querer, foi ver um outro artista, que por um acaso era meu professor e estava fazendo essa exposição, que a galerista tinha feito desse jeito o trabalho dele. E isso que acontece, assim, eu falo muito com os meus alunos e a gente faz isso no meu curso. Toda semana no meu curso a gente olha outros artistas, porque olhar outros artistas pode despertar em você o seu estilo, pode te despertar ideias, despertar soluções de coisas, e foi isso que aconteceu, sem querer. Naquela época, claro, eu era estudante, eu estava começando o meu primeiro quadro, não tinha nem começado, na verdade, né? Eu estava construindo essas primeiras 6 pinturas que eu fiz, e não foi consciente de que eu estava usando o método que eu uso, que é o método Thaís Slasky, que hoje eu ensino para os alunos, que é desenhar como criança, olhar outros artistas, e daí eu olhei meu professor e ver essa ideia, e daí o terceiro passo que aconteceu comigo nessa época, eu pensei, bom, agora eu já tenho a ideia, eu quero a macaca, quero os animais, vão ser retratos, um vai conversar com o outro. Que história eu quero contar aqui? Eu faço questão que tenha a noiva da festa junina e faço questão que tenha sanfona. E daí, na hora de montar, eu montei com fotografia. Como surgiu a fotografia do rapaz? É um colega meu de pintura, a gente aprendeu a pintar junto, ele era meu colega no ateliê em Buenos Aires, também pintor, e ele posou para mim. Então a gente colocou uma camiseta xadrez, a gravata, eu fiz os riscos com lápis e fotografamos ele próximo de uma janela para que tivesse todo o degradê de luz que eu queria na pintura, do escuro para o claro, um lado escuro, e não tinha nenhuma bandeirinha atrás dele na fotografia. Depois é que eu escolhi aquele fundo de bandeirinha para todos os retratos se conversarem. A menininha é filha de uma amiga que nem morava no mesmo país que eu. Ela morava no Uruguai e daí ela estava estudando fotografia, pedi para ela tirar foto. Então ela mandou a foto da filha dela, da Luísa, e daí eu fiquei com a caipirinha, a menina caipira,
e o rapaz. E daí eu tinha que resolver o resto. E daí eu fui atrás de fotografia, pelo Google mesmo. Mas daí tem aquela coisa, né? Eu queria que a fauna conversasse com a cultura popular. Então, a preguiça, eu queria ela de noiva. Então, tinha que ser uma preguiça inventada. Daí eu fui procurar fotografia do véu, fotografia da tiara de pipoca, e assim construir com fotografia esses 6 retratos. Mas eu não sabia se aquilo era o meu estilo, entende? A gente vai caminhando com uma certa insegurança. Eu não sabia no que ia dar aquilo, se aquilo era meu estilo, se não era. Só estava experimentando. E você tem que seguir essa intuição também, sabe? De se deixar levar pela insegurança e ao mesmo tempo se deixar levar pelas coisas que você quer fazer. Confiar em você e ir. Daí o 4º passo, depois que a fotografia estavam prontas, foi pintar, né? E daí pintar já é um outro trabalho. Para pintar, o que a gente precisa? Saber pintar, precisa ter técnica. Então, na época, eu já tinha estudado um grande mestre, eu já sabia fazer o esfumato, já tinha estudado cor, e mesmo assim, foi difícil, não foi fácil a pintura. Porque uma coisa é a gente ver na fotografia, outra coisa é a gente ir pintando, ir pintando. Eu lembro da preguiça que eu refiz ela, eu acho que umas 5 vezes. Porque ela não estava do meu gosto, ela estava caricaturada, tinha algum problema no pescoço, eu fiz rápido demais. O fundo eu pus um céu azul porque eu ainda não tinha tido a ideia de fazer as bandeirinhas. Então você vê, as coisas elas vão sendo, as ideias vêm também enquanto a gente pinta. As bandeirinhas de fundo foi uma ideia que veio depois de eu ter tentado a preguiça. Eu acho, foi assim. E daí as coisas vão sendo construídas. Daí pronto os caipiras, que são 6 retratos. Quando eu olho os 6 retratos lá do Alejandro com o pai dele, se eu não conto, ninguém nunca ia suspeitar que a ideia veio daquilo, porque ficou tão diferente, né? E essa coisa de um retrato conversar com o outro, né, que veio dessa ideia da galerista lá do Alejandro, não deixa assim tão na cara de que esses meus retratos foram inspirados, eu tive a ideia vendo isso. Então, na verdade, quando eu vi um outro artista, eu estava emperrada no meu desenho, que eu não sabia o que eu queria, que eu não sabia como resolver, não sabia como ia ser o quadro, e daí eu desemperrei. Então é importante assim, seguir esses 4 passos. Eu acredito piamente que seguindo esses 4 passos, todo mundo é capaz de encontrar seu próprio estilo. E daí vai construindo as coisas. As outras pinturas, elas vieram assim de uma forma insegura, sabe? Não tinha certeza do que eu queria. É como se você vai puxando um fio e você não sabe qual vai ser o final, sabe? Se vai vir o novelo inteiro, se não vai, você não vê direito. E isso vai se construindo. E depois que a gente constrói e olha para trás, fala, nossa, esse é meu estilo. Então, nosso estilo a gente descobre depois que ele vai sendo construído, e não antes. Entende? Porque do jeito que todo mundo fala de pintura, parece que a gente acorda, descobre o nosso estilo e daí vai pintar. Mas não, é ao contrário. Primeiro a gente pinta com insegurança, não sabe direito o que está fazendo, mas insiste em pintar, e depois de várias pinturas, com muita insistência e disciplina, a gente olha para trás e vê o nosso estilo. Nosso estilo ele vem depois, por isso que ele está sempre em construção. Conforme o tempo vai passando, a gente vai passando, pintando outras coisas, essa estrada vai ser sendo sedimentada, né? A gente vai vendo, né, ela olhando para trás.
Então é assim que se constrói um estilo, a gente não descobre o estilo. Regina, espero ter ajudado na minha longa resposta, mas acho que seguindo esses 4 passos você vai descobrir seu estilo também. E se você que está me assistindo gostou desse vídeo, deixa seu like se você ainda não deixou e comenta aqui embaixo se você já descobriu o seu estilo depois de você pintar várias coisas, como é essa coisa da criatividade e de ter o próprio estilo para você. Se você quer deixar alguma pergunta para eu responder nesse espaço da hora do chá, deixa aqui que eu vou lendo e separando as perguntas e respondendo. Tá legal? Eu fico por aqui, a gente se vê num outro vídeo. Tchau e até mais!